Flor de Leite, acreditamos que cada momento merece ser transformado em uma doce lembrança. Com a tradição italiana em nossas mãos e a paixão no coração, criamos um universo de sabores que vai além do comum. Nossos gelatos são verdadeiras obras de arte, elaboradas com ingredientes selecionados. Oferecemos experiências que se tornam momentos especiais em sua vida. Flor de Leite, onde a arte do gelato encontra a magia dos momentos inesquecíveis. Nós da Tintas Masa somos mais do que uma empresa. Cada lata de tinta que produzimos representa não apenas um produto, mas uma história de dedicação, criatividade e resiliência. Que as tintas que produzimos não apenas pinte paredes, mas também tragam vida, significado e beleza aos espaços que ocupam. Que possamos continuar juntos, colorindo a história de sucesso da Tintas Masa. Ô Lucinéia, qual é o paciente que vai para a UTI? Ele é um paciente que ele requer, como diz o nome, um cuidado especial, um monitoramento 24 horas. Perfeito, Sônia. A UTI, ela atende, né, pacientes com alta complexidade, que hoje a UTI que eu fico, mais pacientes cardiológicos e neurológicos. Certo. Porque quando surgiu a pandemia, tivemos que às pressas fazer a segunda UTI. Certo. Hoje, com um número bem pequeno de pacientes com Covid, a outra UTI também atende pacientes com outras complexidades. Então, nós conseguimos fazer essa divisão. Certo, mas uma pessoa que sofre um acidente grave, ela vai para a UTI. Isso. Ela também vai. Com então certeza. Não é só problema de coração, não. Internamente, grave. Né, a gente fez algumas divisões, mas eu consigo receber pacientes cardiológicos, pacientes neurológicos, pacientes com acidentes graves que precisam de cuidados intensivos, pacientes de maternidade, né? Nossas pacientes que têm uma pré-eclâmpsia, que precisa ter esse cuidado, monitoramento. Então, vai para a UTI. O que nós chamamos de monitoramento? Então, essa pessoa está lá, ela precisa de uma traqueostomia, ela precisa de oxigênio e tal. Então, a UTI, então, ela vai oferecer todo esse atendimento e a equipe de enfermagem vai fazer o quê? Ela vai cuidar disso tudo? Vamos lá. A UTI... Você vai para a UTI como um paciente que precisa de cuidados. Esse paciente ele precisa ficar monitorizado, que a gente fala, que aquele aparelhinho que fica batendo, mostrando o coraçãozinho, a saturação, a pressão, medicações invasivas que não pode ser feito em enfermaria, que a gente precisa de cuidados 24 horas. Por isso que a UTI é 4 equipes. Então, isso que eu queria saber, são, por exemplo, cada equipe é composta de quantas enfermeiras? São uma enfermeira responsável com 4 técnicos, a fisioterapia e o médico que está de plantão. Então, quer dizer que um paciente que vai para a UTI, ele conta com 5 profissionais e mais um médico. Isso, perfeitamente. Ele vai contar com tudo isso. Isso. A população ela tem muito medo da palavra UTI, né? Só que se você me perguntar particularmente, Lucinéia, se hoje você fizesse uma cirurgia, para onde você queria ir? Eu queria ficar num cuidado intensivo. Por quê? Eu tenho um médico ali 24 horas me olhando, né? Então é um cuidado redobrado, né? Então, uma coisa que eu acho que é de muita riqueza a população também saber disso, que as UTIs hoje, ela passa por reuniões toda semana. Mas por que as pessoas têm tanto medo de falar, olha, não me coloca na UTI, eu não quero ir para a UTI? O que se atribui isso? Porque existe aquela questão que acha que o paciente vai para a UTI, ele vai para morrer, né? Certo.
E nem sempre é assim, né? O desfecho de pacientes nos traz muita satisfação, porque hoje a gente tem essa equipe multi, que nós vamos colocar o pacientinho na cadeira, vai levar para tomar um banho de sol, Entendi. Vai fazer uma Mas visita. mesmo ele estando na UTI, ele vai tomar banho de sol? Mesma coisa, desde que ele não esteja em oxigênio, entubado, que a gente fala, ele vai receber os cuidados como se ele estivesse em casa. O que é um paciente que está em estado crítico? Paciente em estado crítico é um paciente que corre um risco muito grande de vida, né? E ele precisa estar entubado com oxigênio, né? Ao contrário de outros pacientes que às vezes vai para a UTI somente para ser monitorado. Certo. Às vezes, como nós comentamos um pouco antes da entrevista, uma arritmia, né? Mas nesse caso o cara não está sedado, porque a maioria das vezes o paciente que está na UTI, ele está sedado, ele está dormindo lá, vocês estão cuidando dele e ele está dormindo. Agora, nesse caso, a pessoa está vendo tudo, Sim, né? Sim, nem sempre paciente que vai para a UTI é paciente que está entubado, que está sedado. É Certo. paciente que precisa de cuidados de monitoramento que às vezes na enfermaria não tem. Certo. Né? E como eu estava falando, o desfecho hoje de um paciente de UTI de anos atrás é muito diferente. Certo. Hoje existe essa equipe multi que vai nos auxiliar nesse cuidado, porque como eu estava falando, eu sozinha não faço nada. O médico sozinho não faz nada. A equipe é que faz. Agora, o paciente que está na UTI, ele está lá entubado e tal. Como é que fica a parte de higiene? É feito um banho higiênico dessa pessoa, mesmo ela estando sedada? Sim. O paciente que hoje está numa UTI é como se ele estivesse em casa. Ele vai fazer a higiene, as técnicas, né? A equipe de enfermagem vai dar banho normalmente, vai fazer a higiene desse paciente normalmente. A gente chama de tricotomia facial, vai fazer a barba. Dependendo, a família até pede, ó, dá para cortar o cabelo dele, fazendo um favor? Até a família pode entrar na UTI? Pode. A UTI hoje tem horário de visitas uma vez ao dia, por 15 minutos, 2 pessoas da família podem estar entrando para visitar o paciente, recebendo um boletim médico também. Agora, essa pessoa para entrar na UTI, ela pode levar uma bactéria para dentro da UTI. Quais os cuidados que são tomados para uma pessoa visitar um paciente dentro de uma UTI? O que a gente sempre pede, né, quando a partir do momento que eu recebo esse paciente, eu vou dar orientações para a família que não tenha sintomas gripais, para não estar vindo, alguém que esteja legal com a saúde, né? Primeira coisa, máscara. Tem que estar de máscara ainda, a gente preconiza. Não, pro pé não precisa. Preconiza ainda a máscara, o uso do álcool em gel, né? E se tiver com uma imunidade mais baixa, também não está indo, né? Certo. Quem tiver com uma saúde mais legal para estar indo visitar o ente. O doente. Então, mesmo o doente sedado, quer dizer, entubado, ele pode receber a visita de um paciente. Qual a temperatura dentro de uma UTI? Em torno de 23 graus. Isso daí contribui para não evitar infecção. Para não ter proliferação de bactéria. É uma temperatura que o próprio controle do hospital, a CCIH, faz esse controle com a gente. De temperatura. Isso. E a higienização do local deve ser extrema. Higienização são todos os dias, né? Eu falo que é de teto ao chão, né? Até do parafuso. Certo. Isso precisa ser feito, com certeza. Para evitar uma infecção, uma septicemia e tudo. Agora, outra curiosidade, enfermeira, a família fica assim apavorada do lado de fora quando um paciente está no UTI. A família quer informação. E como é que é feito isso daí? Tem horário? Eu não posso ficar ligando para perguntar. Como é que existe uma organização para isso? É muito complicado, Sônia, hoje a gente falar assim, vamos disponibilizar informações via telefone, né? Porque infelizmente a gente sabe que existe N preocupações, vamos falar assim. Então
Então, por isso que a gente estabelece que seja feito o contato da família somente presencial. A gente não dá informações por telefone, a não ser, aí é o que eu falo, onde entra a humanização. Certo. Isso a gente também trabalha todos os dias. Às vezes o paciente é de fora, né? Como eu disse, a gente atende outras região regiões. Também, né? Então, às vezes a família não tem condições de estar vindo receber esse tipo de informação. Aí com o médico, juntamente com o serviço social do hospital, a gente reúne, conversa e fala, olha, então vamos comunicar à família como está o estado desse paciente, certo, né? Certo. Mas se o paciente é de Mococa, a família é de Mococa, então a gente pede que seja feita essa visita presencialmente, né? Certo. Que é tudo muito mais fácil. Não importa, o paciente está entubado, a família vai receber informação, a família pode ver o paciente, a família pode levar até a visita que a gente fala que é de um padre, do pastor, que eu acho que isso é muito valioso para o paciente isso, né? Uma vez eu li falando que o paciente, o último sentido que ele perde é a audição. Então a gente pede, né? Quando eu estou ali no plantão, o padre vai, reza, isso. Porque o paciente está ouvindo. Sim, eu peço muito para a família, quando entra na UTI, fala, olha, pode segurar a mão dele, converse, ele está te ouvindo, e a gente vê nitidamente, é no monitor cardíaco, a reação da pessoa. Muda a frequência cardíaca, muitas vezes você vê até o paciente escorrendo uma lágrima. Então, por isso que a gente pede a família presente. Para conversar. Isso. Agora, você falou que tem a UTI de Mococa, ela tem 4 equipes que se revezam. Isso. Dentro. Quantas horas de trabalho? Porque é uma coisa meio estressante, meio estafante. Isso. Né? Ela quantas horas de trabalho? A gente trabalha numa equipe, são 4. Você disse, e um médico? De 12 por 36. Certo. Então, nem hoje é minha folga, amanhã eu estaria trabalhando. Certo. E o pessoal da noite é da mesma forma. Entendi. É 12 por 36. A gente percebe, enfermeira, que mesmo na ocasião da Covid, é que a maioria foi para a UTI. E a preocupação é o seguinte, a vida da pessoa que está ali dentro da UTI, eu estou falando no caso lá da Covid, sabia que estava na mão da enfermeira ou dos enfermeiros, mais do que o médico. Porque o médico, ele entra e tal, mas a enfermeira está ali 24 horas monitorando tudo. Então, ela teria que ver a quantidade de oxigênio, se precisa aumentar, se precisa diminuir. Então, como é que foi? Como é que foi a relação desses pacientes? Deve ser de chorar, muito triste, né? Ô Sônia, eu falo que a gente teve que aprender muito, né? Com essa questão da pandemia. Você chegava a ter quantas pessoas dentro da UTI, enfermeira? Na UTI em si, na época do Covid, eu não ficava dentro da UTI, eu ficava na enfermaria Covid, que é pacientes que internavam, né? Pacientes que internavam e estava sendo acompanhado. Piorava o quadro e ia para a UTI, mas já teve vezes de ter até 18, quase 20 pacientes dentro de uma UTI Covid. E assim, era estressante, né? Era muito duro para a equipe, família nem se fale, mas para a equipe, você viu o sofrimento no olho dos colegas, né? Principalmente quando eu fiquei nesse período em enfermaria Covid, muitas pessoas conhecidas até mesmo aqui em Mococa, que segurava na tua mão e falava assim, enfermeira, não deixa eu morrer. Eu tenho criança, eu tenho minha família. Foi muito duro, né? Isso foi muito duro. Para a equipe era duro, para a família nem se fala. Mas você saía assim, do plantão, você falava assim, gente, eu deixei de fazer alguma coisa, será que vai dar tudo certo? Como que vai ficar esse paciente? Como que vai ficar essa família? Foi muito duro. Foi muito duro porque o paciente, ele se apega, a enfermeira para ele ali é uma tábua de salvação. Então, daí eu falo para você que a equipe de enfermagem tem que ser
de categoria. Sim. Tem que saber o que está fazendo ali, de muita responsabilidade, comprometimento e atenção. Porque é o que o paciente precisa, a vida do paciente está na mão, eu acho que da enfermagem. Eu até uso essa frase no meu WhatsApp, lá na lousa que a gente tem na UTI, eu sempre escrevo essa frase, que é: o paciente é o amor de alguém. Então eu preciso cuidar desse paciente como se ele fosse meu pai, como se ele fosse minha mãe, né? Porque o que acontece? Eu sei que 3 horas da tarde o pai ou a mãe ou o marido vai vir ver o paciente. Só que eu tô ali com ele 12 horas. Então você sabe, né? Então eu preciso ter um olhar mais humano com ele. Por isso que eu falo, trabalhar na saúde não é falar assim, eu vou trabalhar por dinheiro. Não, você precisa trabalhar na saúde porque você ama aquela profissão. Tem que gostar, né? Tem que amar para tratar bem as pessoas. E eu acho que se tocou num ponto, humanização, né? Isso. Então, é tratar o paciente como um ser humano, como ele merece. Ele está debilitado. Então, a gente tem que colocar todas as nossas fichas na enfermagem. E na UTI, é muito mais. Sim. As pessoas acham que na UTI é só ficar deitado, tomando remédio, sendo monitorizado. Hoje não, hoje a gente trabalha com uma equipe assim, a equipe multi nossa é aquela questão, vamos colocar o paciente sentado na poltrona. Até um tempo desse para trás tivemos uma visita PET, que foi muito legal. Levaram um cachorrinho? Um cachorrinho, levamos um cachorrinho, tem protocolos para isso, não é, vou levar meu cachorro. Não, tem que estar... Existe um protocolo para poder para o cachorro entrar na UTI. Sim. Essa é interessante. Na verdade, ele, assim, como tem uma área externa lá, a gente conseguiu colocar o paciente na cadeira. Ele queria muito ver o cachorro, que fazia parte da história dele, né? É lógico. E a gente consegue, às vezes o filho é pequeno, não pode entrar no hospital, vamos conversar com o serviço social, com o médico, deixa o filho ver, a gente leva o paciente para fora um pouquinho. Então assim, a UTI hoje a gente está conseguindo trabalhar ela de uma outra forma, para a pessoa se sentir o mais acolhido possível. E isso, evidentemente, vai ajudar na recuperação do paciente. Sim. Principalmente, Sônia. E outra coisa que eu gostaria de enfatizar muito, a equipe nossa sempre é reunião, é discutir caso, tá fazendo curso. Porque o curso é tudo, sim, né? Eu conversei um pouquinho antes com você de começar a entrevista. Hoje nós estamos fazendo um estudo junto com o Albert Einstein de São Paulo. Hospital, né? Albert Einstein, São Paulo. Que eu acho muito interessante fazer um estudo da UTI, questão de internação, como esse paciente está, como que ele vai ser, qual que é o desfecho desse paciente, tentar fazer o número de dias dele internado ali, fazer com que isso reduza. Existe um número máximo para o indivíduo ficar na UTI ou não? Depende da necessidade dele? Antigamente, o paciente ficava em torno de 7 a 8 dias, né? Depende muito da situação do quadro, dele, né? Do quadro clínico dele. Mas hoje, em média, até conversamos na última reunião que nós tivemos, o paciente, ali, em média, ele está tendo de 3 a 4 dias de internação. Reduzimos isso para metade. Qual o custo diário para o paciente numa UTI? Você tem noção? Financeiramente não, você não sabe, isso já é, né? Mais pro pessoal. Porque as pessoas sabem que a UTI ela cobra por dia. Mas sabemos que não é barato. Não é barato. Um paciente dentro. Mas a vida não tem preço, né? Para a vida a gente dá um jeito, né? É o que eu falo, né? Assim, muitas vezes entra paciente ali que é um plano, que é um SUS. Muitas vezes eu só vou saber desse paciente se ele é um plano, se ele é um SUS. Se é particular? A hora que eu vou dar alta para ele, tipo, eu preciso pedir um leito de enfermaria, gente. Aí a minha escriturária fala, Lu,
ele é plano de saúde, Lu, ele é SUS, porque o atendimento vai ser o mesmo. Tem que atender todo mundo da mesma forma. Da mesma forma. É verdade. Ô Lu, nós agradecemos muito a sua participação, gostei muito, acho que os telespectadores também, porque existe um mito, uma curiosidade muito grande, o que acontece dentro da UTI. Mas quando a gente vê uma enfermeira como a Lu, dedicada, tranquila, né? Então a gente também, o coração da gente também se acalma, sabe que os nossos entes queridos que estão lá na UTI da Santa Casa de Mocó estão sendo muito bem tratados. Agradeço, Sônia, e o que precisar, estamos de portas abertas. Certo. Agradeço muito o Dr. Pedro Paulo, a doutora Camila, que são pessoas assim que trabalham muito comigo em relação a isso. A equipe do hospital, que se eu for ficar falando o nome, acaba esquecendo alguém, mas assim, eu falo que o hospital hoje... De Mococa? De Mococa é um hospital acolhedor, humano, e que a gente tenta cada dia mais fazer o melhor para os nossos pacientes. Que bom. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Gente, até a próxima. Na Flor de Leite, acreditamos que cada momento merece ser transformado em uma doce lembrança. Com a tradição italiana em nossas mãos e a paixão no coração, criamos um universo de sabores que vai além do comum. Nossos gelatos são verdadeiras obras de arte, elaboradas com ingredientes selecionados. Oferecemos experiências que se tornam momentos especiais em sua vida. Flor de Leite, onde a arte do gelato encontra a magia dos momentos inesquecíveis. Nós da Tintas Masa somos mais do que uma empresa. Cada lata de tinta que produzimos representa não apenas um produto, mas uma história de dedicação, criatividade e resiliência. Que as tintas que produzimos não apenas pinte paredes, mas também tragam vida, significado e beleza aos espaços que ocupam. Que possamos continuar juntos, colorindo a história de sucesso da Tintas Masa.